nós estamos aqui dizendo é o seguinte: quando nós dialogarmos com a mídia, para que a mídia trabalhe com direitos humanos, nós vamos conclamar a escola, mas a escola não vai discutir direitos humanos apenas, vai praticar um direito fundamental, que é o direito à palavra. Esse direito à palavra tem que ser preparado. É preciso educar para a fala, não educar para o silêncio. E eles estão aqui para isso. Vamos então apresentar um pouco a história do trabalho de vocês. Olha, pode sentar nas cadeiras. É bom que o comando baixista não vem para não atrapalhar. Eu vou ficar no cantinho, mas lá. Eu levei o microfone comigo. Dei a palavra, mas deu o microfone. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês por escutarem a gente hoje. Infelizmente, uma colega da Dante em Foco não pôde vir hoje, mas a gente está representando todos os alunos que fizeram parte do projeto desde o primeiro ano. Boa tarde, eu sou a Viviane, eu sou da Imprensa Jovem e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o nosso projeto para vocês. Espero que gostem. Então aí temos todas as instituições que colaboram com a gente. Então a gente conta com o apoio da USP, do Núcleo de Comunicação e Educação. Aqui estão todas as instituições que participam junto com a gente no projeto. Então a gente conta com o apoio do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Contamos também com a BP Educom. Temos os dois colégios, o Céu Casablanca e o Dante Alighieri, e a Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou do CMF Casablanca e antes de começar a falar eu gostaria de agradecer o professor Ismar Soares por por nos convidar a estar aqui falando sobre o nosso projeto para vocês. Essas são as imagens da nossa escola, do CMF Casablanca, que é uma escola pública que fica localizada na Zona Sul de São Paulo. E aqui a gente tem o Dante, que é um colégio tradicional da cidade de São Paulo, que já tem mais de 100 anos e fica na região central de São Paulo. E no Dante, a gente tem a Dante em Foco, que é uma oficina de educomunicação. No CEL temos a Imprensa Jovem, que na Imprensa Jovem a gente busca um olhar crítico. Analisamos mídias, cobrimos eventos dentro e fora do colégio, produzimos textos colaborativos. Então a gente busca mesmo essa análise das mídias, sempre com um olhar crítico. Em 2017, nós começamos o projeto com o tema Direitos Humanos. Direitos Humanos e eu com isso. Nesse dia, nós gravamos um vídeo que dizia para nós o que era direitos humanos para nós e nós personalizamos as letras que compõem a palavra direitos humanos com uma palavra que significava direitos humanos. E nosso evento de abertura foi no CELMF Casablanca. A gente usou as letras que a gente produziu. E depois desse evento a gente começou a pensar muito sobre direitos humanos, como que a gente podia, o que a gente tinha a ver com isso e como que a gente podia mudar e fazer nossa parte. Nesse dia a gente participou de uma escuta juvenil sobre o Plano Estadual de Direitos Humanos. Teve a participação do Instituto Paulo Freire. Fizemos até cartazes, juntamos nossas ideias
para no final ter uma conclusão que todos, principalmente a voz dos alunos, estivesse presente. Esses tópicos aqui são a mistura dos nossos cartazes com os cartazes do Dante, que quando a gente foi no Dante nós misturamos, podemos dizer assim, as nossas falas com as falas deles e formamos esse projeto de lei. E no nosso encerramento, lá na USP, a gente reuniu e conversou sobre tudo que a gente tinha aprendido sobre direitos humanos durante o projeto e ganhamos um certificado de participação do Instituto Paulo Freire. Obrigada. Obrigada. Eles estão muito, falando baixinho, mas eu queria... Vai ficar. Mas eu queria dizer o seguinte, que depois de toda essa participação, eles enviaram propostas para o texto, né, que foram incorporadas. Então, eles são também coautores do plano. Muito bom. Professora Verônica e Lucilene, você queria aparecer aqui, Verônica? Está escondidinha aqui. Eu queria que vocês informassem a plateia um pouco sobre essa prática de comunicação e direitos humanos entre as duas escolas. Bom, boa tarde, meu nome é Lucilene, sou professora do CEA Médico Casablanca. Lá eu sou professora de tecnologia, sou a famosa POIE, né? Professora orientadora de informática educativa. A gente tem uma proposta junto ao Núcleo Mesmo de Comunicação, que é o programa Mais Educação, né? Que a gente faz um trabalho no contraturno. E eu também dou aula de informática educativa dentro do turno, está na grade curricular. Então, o que a gente buscou, junto com a Verônica, né, nesse trabalho? Além de ser uma política pública agora também, né? Então, a gente tem esse trabalho com a população, mas a gente tinha um interesse muito grande de estar trocando entre duas instituições, de fazer esse trabalho de realidades diferentes, né? O que a gente tem em comum, o que a gente podia estar colaborando com a comunidade, nossa comunidade, a comunidade de São Paulo também. Então, ela nessa perspectiva, e também na perspectiva a gente faz um trabalho de ativismo social também no CEL, essa história de trazer a voz da população, a voz da comunidade, dar voz para eles, não para mim, né? A Verônica me falou, mas mais para eles do que mim. Eu falo que eu sou oriente, eu estou por trás, eles sou só o apoio, eles olham para mim, eu falo, né? E eles vão. Então é a voz deles, o que me interessa mesmo é que eles aprendam a ler, a escrever, a interpretar esse mundo, ter mais direito, ter mais espaço, colocar o que eles têm lá de identidade do mundo deles, do território deles. Então é esse o nosso objetivo lá, trocando com a comunidade estudante também. Olá, boa tarde. Hoje é uma das tardes que a gente olha para isso e fala, nossa, eu escolhi a profissão certa, né? Porque a gente encheu o coração, assim, a gente tem uma parcela da equipe aqui, são quase 40 alunos envolvidos nesse projeto, educadores da escola pública, da escola privada, da universidade. Se a leitura do mundo precede a leitura das palavras, né? Então que a gente ajude esses alunos a enxergarem, né, o que tem do outro lado da cidade. A gente veio conversando um pouco no caminho, eu e a Bianca, o que tem de direitos humanos, né, neste projeto. Entender que alguns direitos não são preservados, que a gente não vai conseguir transformar o mundo, mas a gente precisa transformar a forma de olhar para esse mundo e identificar onde eu estou e o que eu posso fazer. A gente tem aqui alunos de realidades diferentes, mas todos têm um único objetivo. Todos desejam um mundo melhor, né? E não importa de onde eles falam, o que importa é que a gente possa sempre escutar o que eles têm para dizer. E aí eu aproveito para agradecer ao professor Ismar, a Maria Heder, ao pessoal do Instituto Paulo Freire, que esteve lá com a gente, né? E foi incrível. E a Paulo Freire, né, que trouxe para a gente aí tanta contribuição, e a gente fala muito para os alunos. Então, em nome do Dante, eu agradeço a imprensa jovem, a BP e do Com, porque a gente aprende todo dia com eles. Muito obrigada.
Queria só um espaçozinho aqui. Não, não, fico aqui de pé mesmo. Chega um pouquinho para lá. Isso. Muito bom. Eu quero sair na fita. Bom, pessoal, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Nós estamos num plano estadual, né, de educação e direitos humanos. Portanto, uma política pública se estabelece, né, ela vai se consolidar ou não, vai depender de toda a articulação, mas ela fica estabelecida. E isso é mandatário, isto é, o Estado está dizendo para os sistemas ligados a ele que sim, que é preciso avançar, e também para os sistemas assistidos por ele de alguma forma ou de outra. Claro, as escolas privadas, por exemplo, têm suas administrações, porém dependem das normas da Secretaria de Educação do Estado. Existe, portanto, uma relação de colaboração com o poder público também nesse sentido. Então, se para o São Paulo, para o Estado de São Paulo, a questão da educação e direitos humanos passa a ser mandatária, portanto, é necessário envolver todas as secretarias, todas as instituições, existe, sob o ponto de vista da comunicabilidade, um papel especial para a área da mídia e para a área da escola. Né? A mídia e a escola. No caso, com relação à mídia, nós também pensamos que a hipótese de que a prática da mídia possa ser educomunicativa é uma realidade. Então, há pessoas que dentro dos meios de comunicação se perguntam sobre isso. Se nós começarmos a analisar a programação, nós vamos encontrar programas voltados para algumas áreas. Existem muitos jornalistas ativistas em determinados campos. Né? Nós pegamos, por exemplo, o campo do meio ambiente, ele é muito propício para isso, e nós encontramos uma grande colaboração da mídia a respeito dessas questões. Muitas vezes o canal vai numa direção e um programa vai em outra direção, dependendo de quem está gestando. Essas pessoas que estão na mídia necessitam do nosso apoio. Nós sempre entendemos que jornalista, professor, cada um na sua, mas como nós temos um projeto comum, esse projeto comum chama-se, por exemplo, entregar uma terra saudável às futuras gerações, isso une a todos, une a mídia e une a escola. A perspectiva de uma aliança com os comunicadores que têm compromissos é muito importante. Na verdade, nós aprendemos que é necessário fazer análise crítica, né? Foi você que falou isso, não foi? É preciso olhar criticamente, claro. Porém, a educomunicação parte do princípio. Primeiro eu vou olhar a minha comunicação. Como é que eu estou fazendo a minha comunicação? Eu manipulo? Né? No meu trabalho de rádio ou de imprensa, eu sou verdadeiro? Eu pratico a fake news? E eles costumam trabalhar, e costumam analisar. E a perspectiva é de que, a partir da consciência que eu adquiro na minha prática, eu vou analisar a minha dos outros. Então eu não começo analisando a Rede Globo, eu começo analisando a comunicação no meu ecossistema, na minha família ou na minha escola e assim por diante. E a perspectiva que a educomunicação traz é que toda escola se entenda como um ecossistema comunicativo que nós imaginamos que deva ser democrático, aberto, participativo e protagônico em relação às novas gerações. Isso permite que os jovens se formem criticamente com relação a tudo aquilo que não seja isso. A única comunicação, a única educação possível, dizia Paulo Freire, é a educação que seja comunicativa, dialógica. Né? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, houve um autor boliviano, nos anos 60, que escreveu um artigo, ficou famoso, ainda hoje é famoso. O título do artigo dele era Adiós a Aristóteles. Adeus a Aristóteles. Mas como? Um cidadão teórico da comunicação, que é filósofo esse cara? Sim, ele disse o seguinte, Aristóteles criou o fundamento da comunicação que até hoje continua hegemônica. Alguém fala, alguém escuta. Porém, houve alguém na América Latina que criou ou colocou na prática uma perspectiva de uma comunicação dialógica. Paulo Freire. Então, o artigo desse boliviano era sobre o Paulo Freire, que estava emergindo. Não era o Paulo Freire que nós conhecemos hoje, era o Paulo Freire que estava lançando os livros no Chile.
e que já começava a circular na América Latina. Então ele dizia, adiós Aristóteles, porque nós já temos uma nova forma de pensar a comunicação. Uma nova comunicação é possível. E Paulo Freire pensou isso para a escola, uma escola dialógica. E a educomunicação pensa isso, para a escola, para a mídia, para a sociedade em geral. Então, quando nós colocamos aqui educomunicação, educação e mídia, nós estamos imaginando que essa prática, ela permitirá que a educação em direitos humanos se faça numa perspectiva lúdica, numa perspectiva participativa, numa perspectiva feliz. Você é triste fazer Educom? Não. Você desanimou de fazer Educom? Você está desde o começo, né? Sim. Eu tenho foto de você pequenininho, está crescendo. Um dos sintomas de que há prática de comunicação em um lugar é o tamanho do sorriso das pessoas, o envolvimento, a paixão com que os jovens, as crianças e os adultos todos se envolvem naquilo. E aí, nessa prática, as hierarquias começam a desaparecer, porque a fala começa a ser dialogizada. Todos são pessoas humanas falando a partir das suas perspectivas. A criança escuta o adulto escuta a criança. E isso é feito no exercício que é vigiado permanentemente. Né? Existe uma vigilância epistemológica. Todo mundo está atento para que aquela comunicação seja legítima. E as pessoas se autocriticam, criticam os outros grupos, no sentido de quem não está sendo coerente com essa filosofia. Então, a proposta que se leva a partir dessa reflexão sobre a América Latina, que hoje já chega à Europa, que hoje já chega a outros continentes também, é que encontremos uma maneira de colocar em prática o pensamento freiriano. Muitas pessoas entendem Paulo Freire, mas que na hora de agir, agem como Aristóteles. Né? Entende Paulo Freire, mas não conseguem. A educomunicação, ela chega para socializar a prática freiriana em todas as gerações onde isso seja possível. Nesse caso, no livro que se lança hoje na Câmara Municipal, com 64 autores, me deram o privilégio de ser um dos autores. E o que eu falo é isso: crianças e adolescentes estão... como é que é o título do meu artigo? Me esqueci, mas crianças e jovens que estão traduzindo Paulo Freire. Então, portanto, não são professores que estão ensinando quem é Paulo Freire. As crianças estão ensinando aos professores, aos adultos, quem é Paulo Freire ou qual é a teoria que Freire apresentou, e nós estamos, então, com essa prática tornando viável uma prática que muitos achavam que era longínqua, que era utópica. A educomunicação vem trabalhar, portanto, com uma utopia, no sentido do projeto desejado, né? Do sonho que você tem. E isso tem permitido um diálogo com uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Eu só termino com uma pequena história que aconteceu quando nos convidaram para levar a educomunicação para o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então o governo federal, o Ministério, dizia: nós temos uma pequena verba que, se nós não gastarmos, isso vai para o Tesouro e desaparece. Mas vocês topam fazer com essas migalhas aqui um projeto? E o projeto era levar o rádio, a rádio escola, na perspectiva comunicativa, para esses 3 estados. Um curso à distância. E nos garantiram que haveria computador para todo mundo que quisesse fazer. Bom, no fim descobrimos que das 80 escolas dos 3 estados, só 10 tinham acesso à internet. Então nós tivemos que produzir cadernos, materiais, e de qualquer forma entramos no estado a partir de uma série de oficinas e fizemos sim, o quanto era possível, um trabalho à distância. E chegamos à aldeia, uma aldeia dos Chavantes, que era a mais bem conectada. Eles tinham conexão direta via satélite, né? Enquanto as demais escolas urbanas não tinham, os índios tinham. Bom, e lá começaram a fazer. E nós tínhamos um menino chamado Mário, de origem paraguaia, que falava Guarani e fazia mestrado. Eu falei: Mário, vai lá. E o Mário foi fazer a tutoria das oficinas entre os Chavantes. Chegou um momento que o cacique disse: não para com isso. As mulheres estão falando. E entre os Chavantes, a mulher não fala se tem homem por perto.
E as mulheres estavam falando nos postes lá, né? Porque elas se animaram e começaram a produzir rádio. E as meninas ficaram constrangidas, reclamaram, e finalmente a direção da escola recorreu à Secretaria da Educação e disse: olha, o cacique mandou calar a boca das meninas. Aí a secretária baixou lá e disse para o cacique: olha, a escola é pública, pertencia a missão dos padres salesianos, mas quem mantinha era o Estado, é pública. E na escola pública, a menina indígena é mulher, como em qualquer lugar do Brasil, ela tem todos os direitos. Aí o cacique chamou os rapazes e disse: escute, façam rádio, não deixe as mulheres falando sozinhas. E os rapazes começaram a fazer rádio. Aí eles começaram a entrevistar todos os velhos da tribo, as tribos vizinhas, assim por diante. E aí descobriram que existe uma lei no Brasil que diz o seguinte: onde existir um ofício qualquer, esse ofício exige diploma. E houver um índio com diploma, o índio ocupa esse cargo. Não tiveram dúvidas, exigiram a direção da escola. Porque existia um índio, Chavante, que havia feito pedagogia em Cuiabá. Aí a escola tremeu nas bases. A escola era da missão salesiana. E os padres estavam lá há 120 anos. Eles disseram: como? O Estado está pagando, mas a escola é nossa. Aí a secretária falou: os índios estão com razão. Dialogue com ele e com os índios e ache uma forma de convivência. E lá está o índio até hoje. Ele é o diretor. Claro, fizeram acordos, quem faz o quê, quem faz o quê, quem faz o quê, mas o índio assumiu a direção. Quando eu contei essa história em alguns lugares, algumas pessoas diziam: isso é Radio Revolution, né? Me disseram isso na França, conversando sobre essa experiência. Na verdade, é uma revolução. A descoberta do direito à voz e da possibilidade que se tem desse trabalho. No caso, a nossa alegria é imensa que um projeto como esse tome essas relações de comunicação como eixo para que os temas dos direitos humanos sejam discutidos com o protagonismo de todos. Uma grande aliança com a mídia é importante, uma aliança com o movimento popular é importantíssima. Então, eu acredito que esse eixo ele vem para colaborar para uma maior fluidez de comunicação, de escuta, de falas, em torno ao eixo central, que é a educação e direitos humanos. Tá bom, pessoal? Eu gostaria de falar uma coisa que eu lembrei enquanto o professor Ismar estava falando, que é uma base que foi criado o nosso projeto, que é tirar essa mentalidade da cabeça das pessoas de que a gente, só porque nós somos crianças, a gente tem que só ouvir o que os adultos estão falando. A gente sempre, desde que foi fundado o projeto, a gente está lutando por dar voz aos jovens. Só para seguir rigidamente o tempo da Fran. Tá certinho, hein, Fran? É só destacar, então, que o professor da Fundação Padre Anchieta tentou fazer um esforço de relacionar os direitos com a programação. E lembrando que em 6 objetivos, a Fundação Padre Anchieta, deste eixo, está como responsável, não necessariamente só a questão do público. E lembrando da indivisibilidade dos eixos desse plano. Então, no objetivo 3, está claro, tem os responsáveis que fortalecer, por meio de editais públicos, programas, premiações, eventos e outras formas de distinção, as iniciativas de comunicação local, em nível comunitário, voltadas a favorecer o diálogo sobre diversidade, gênero, questões étnico-racial, LGBTI, pessoa com deficiência, idoso, população em situação de rua, infância, juventude, refugiados, pessoas em privação de liberdade e egressos, bem como sobre desigualdades sociais e violações de direitos, entre outras temáticas ligadas aos direitos humanos, de modo a dar visibilidade a esses assuntos a partir da visão dos diversos outros atores sociais. Então, é a comunicação também relacionada com o eixo de educação popular em direitos humanos. E, para finalizar, sentimos a ausência da Secretaria de Educação no eixo Educação Básica, porque é fundamental para que isso aconteça. Só lembrando, na cidade de São Paulo, a Lei Educom é uma lei e mais 700 escolas têm o Imprensa Jovem, mas é preciso expandir. E aí, na diretriz
3. Objetivo 7, está claro aqui a necessidade de incluir nos planos de estudo do âmbito formal da educação, do infantil até o básico, também considerando a educação de jovens e adultos, que é fundamental. Aqui é um exemplo com as crianças e com os adolescentes, mas temos várias iniciativas, práticas educomunicativas que facilitem o acesso à formação para o exercício do direito à expressão, assim como para a realização de análises de produtos culturais. E para encerrar, muito se falou em mídia, manipulação, só queria lembrar que o Intervozes, em parceria com Repórteres Sem Fronteiras, se vocês derem um Google, quem controla a mídia no Brasil, bem simples assim, tem um site com um carômetro das famílias, com todos os números, a relação com a religião, com os políticos, que também pode servir de subsídio educativo na escola. Então, encerro aqui esse painel. Obrigada, professor Ismar, Dante, EMF e a todo mundo que está aqui.